Boa noite. Estão presos 2 suspeitos de terem incendiado um micro-ônibus particular no começo do mês passado na região oeste de Belo Horizonte. Veja na reportagem de Wagner de Oliveira. As imagens mostram 2 homens em frente à unidade de pronto atendimento na região oeste da capital. Segundo a polícia, os rapazes são Darlan Elias Batista, de 23 anos, e Marlon Carlos de Oliveira, de 28. O irmão de Darlan e o amigo dele, David Henrique da Silva, foram internados depois de serem baleados durante um assalto a uma churrascaria no bairro Buritis. Um cliente ainda não identificado, ao perceber o crime, atirou contra a dupla. Darlan e Marlon saíram da UPA quando receberam a notícia da morte de David. Os rapazes foram até aglomerado Ventosa. Em seguida, bem próximo dali, eles encontraram um ônibus estacionado, que estava à espera de funcionários de uma empresa. Foi aí que eles decidiram atear fogo no veículo, para chamar a atenção. O incêndio a ônibus nunca é um dano patrimonial simples. Eles querem aterrorizar, eles querem demonstrar insatisfação e causar temor à população. Naquele momento eles conseguiram, né? A população saiu, gravou vídeos, chamou o bombeiro. Então eles queriam demonstrar uma força dentro do aglomerado Ventosa e a insatisfação da morte do colega. O ônibus foi incendiado no dia 9 de fevereiro no bairro Avaí. O veículo ficou destruído. Na hora do crime não havia ninguém no coletivo. A polícia disse que vocês assumiram o crime. Não, senhor. Caramba, logo eu tô na rua porque eu não sei que foi eu. Deus é justo. Mas você está na rua porque você é inocente ou porque você acha que é preso? Eu já fui preso uma vez no 28, fui peguei e saí, paguei seu serviço comunitário. Acabei de pagar há pouco tempo na rua. O Marlon e o Darlan têm passagens pela polícia? Quem são esses 2 rapazes? Eles têm passagem por uso de droga, por porte de arma, por roubo, por homicídio tentado, mas não por tráfico de droga. Eles não têm uma quadrilha para domínio territorial. Eles cometem assalto independente do local. Cláudio Henrique Elias Batista, que foi baleado durante o assalto à churrascaria, já recebeu alta e está preso. Ainda não foram identificadas as pessoas que atearam fogo ao ônibus e apedrejaram um outro coletivo. O crime aconteceu ontem na BR-381, em Betim, região metropolitana de BH. Moradores registraram o momento em que o motorista de uma carreta carregada com combustível foi abordado pelos manifestantes que fechavam a pista. Ele teria sido obrigado a atravessar o veículo e interditar o trânsito. Um pouco à frente, vemos a fumaça do coletivo que foi incendiado e que ficou completamente destruído. Um segundo ônibus teria sido apedrejado e o condutor agredido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a confusão foi por retaliação à ação da PM na noite anterior, em que um menor morador da comunidade, armado, foi morto numa troca de tiros com os militares. A interdição da BR-381, na altura do bairro Citrolândia, em Betim, provocou um longo congestionamento no sentido Belo Horizonte-São Paulo. A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de assaltar uma residência na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Uma arma de fogo e produtos roubados foram recuperados. 2 homens estacionam um carro prata em uma rua do bairro Letícia, na região de Venda Nova. Eles descem tranquilamente e caminham até uma casa com um único objetivo: roubar. Depois da ação, os bandidos tentam fugir pela rua de trás da residência. Este de blusa branca conseguiu escapar antes da chegada da polícia. Já o comparsa foi capturado pela PM quando pulava o muro da casa. A polícia militar informou que quando o casal estava chegando do trabalho, os bandidos entraram na garagem encapuzados e anunciaram o assalto. Os suspeitos amarraram as vítimas em um quarto e fizeram a limpa na residência. Com medo, as vítimas preferiram não gravar a entrevista. Nós recebemos uma denúncia que havia 2 indivíduos armados tentando adentrar uma residência no bairro Letícia. Quando a minha viatura, assim que virou a rua para cercar o local do fato, dei de cara com um dos autores pulando o muro para tentar invadir. Logo, fizemos a contenção, abordamos e ele estava de porte de uma arma de fogo, calibre 38, com 6 munições intactas. Marcelo Rodrigues, de 28 anos, já é conhecido da polícia. Ele tem uma passagem já, o autor que foi preso, ele tem uma passagem por porte de arma ilegal. Uma discussão acabou com um jovem baleado e morto em São Lourenço, no sul de Minas. Um agente penitenciário é apontado por testemunhas como autor dos disparos.
4 homens parecem discutir em uma rua do centro de São Lourenço. É possível ouvir alguns palavrões e também muita gritaria. O suspeito do crime está com uma arma na mão e atira. Há pânico no local. Testemunhas disseram à polícia que havia uma desavença antiga entre o autor, identificado como Micael Willem de Souza Bertão, de 28 anos, e a vítima, Júlio César Cândido Pereira, de 25 anos. Ambos teriam discutido no ano passado durante um rodeio em Carmo de Minas. A vítima foi atingida por um tiro no peito e outro em uma das pernas e morreu a caminho do hospital. Antes disso, de acordo com testemunhas, Júlio César teria ameaçado o agente penitenciário com 2 facões. Consumo de cocaína, fuga e perseguição em plena rodovia. Segundo a polícia, um caminhoneiro drogado abasteceu num posto de combustíveis em Cariaçu, no sul de Minas. Ele saiu sem pagar, foi perseguido, bateu em viaturas e só foi preso depois que os pneus foram atingidos por tiros. As imagens enviadas pelo WhatsApp mostram a polícia militar perseguindo o caminhoneiro já na Avenida do Contorno, na entrada de Varginha. Os policiais atiraram várias vezes contra o veículo. Isso para tentar fazer com que o motorista parasse. O motorista foi identificado por Everaldo dos Reis, de 37 anos, e acabou sendo preso. O cachorro da Polícia Militar fez buscas dentro da cabine do veículo. Segundo a PM, envelopes do que pode ser cocaína foram encontrados no local. Durante a fuga, ele chegou ainda a bater em um carro da PRF. A única coisa que ele alegou é que ele fez uso de cocaína durante a noite. Então, visivelmente, a gente percebe aí que ele está bastante alterado. Esta história teria começado aqui neste posto de combustíveis que fica em Cariaçu. Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro abasteceu o veículo e fugiu sem pagar, gerando prejuízo de cerca de R$ 1.500 para o posto. De acordo com a polícia, ele foi preso por tentativa de homicídio, embriaguez ao volante, roubo e adulteração veicular. A polícia ainda informou que os números da placa do veículo estavam adulterados. Uma câmera de circuito de segurança registrou o momento em que um caminhão atinge veículos que estavam estacionados em Varginha, no sul de Minas. Por pouco, vários pedestres não foram atingidos. Repare nas imagens que a movimentação é tranquila no local antes do acidente. Um caminhão se aproxima e de repente bate nos carros que estão estacionados. Com o impacto, uma mulher que está na calçada é arremessada contra o muro. Ela é jogada no local e socorrida por populares. O secretário estadual de Transportes visitou hoje as obras de contenção da BR-356 na zona sul de Belo Horizonte. Ele afirmou que o risco de desabamento diminuiu bastante. De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, os trabalhos devem durar de 3 a 5 meses. A visita foi para avaliar o andamento das obras no trecho da BR-356, onde houve o abatimento de pista. Máquinas trabalham o dia inteiro e até à noite para execução do serviço que foi iniciado com urgência na semana passada. 2 faixas de trânsito estão interditadas desde que o problema foi detectado. Segundo o secretário-diretor do DR, aquelas 3 vigas de aço foram colocadas ali para dar sustentação ao ponto mais crítico do muro de arrimo. O objetivo é dar segurança para que o trabalho seja feito aí pelos operários, pelos técnicos, ao longo de toda essa estrutura. Até agora a gente pode ver que as casas que tinham risco maior foram demolidas ali em frente ao muro. Mas as outras que ainda estão de pé também precisarão ser jogadas ao chão para que o trabalho seja totalmente concluído. Até agora ela está estável. Fizemos um plano emergencial da obra e do trânsito aqui da 356. Em caso de problema, nós vamos fazer a interrupção do tráfego. Esse vigamento que vocês estão vendo é um vigamento provisório, ele é para estabilizar a placa crítica. E a partir de então nós vamos fazer os tirantes e estabilização definitiva da mesma.
Este equipamento está sendo utilizado para monitorar o risco 24 horas. Ele é ligado a um computador que emite gráficos apontando se está havendo movimentação de terra na área afetada. Caso isso aconteça, segundo os técnicos, um alarme sonoro será acionado. O que ele faz é emitir uma onda eletromagnética em toda a cortina, em todo o talude, recebe essa informação de volta e traduz através de um gráfico mostrando onde que houve deformações acumuladas. E assim o cliente pode gerenciar os riscos associados a esse movimento do talude. Está mostrando estabilidade. A curva está linear. Segundo o secretário de Transportes, o plano de recuperação da estrutura do muro de contenção é suficiente para resolver o problema e a expectativa é de que leve cerca de 3 meses para ser concluído. Hoje está estabilizado, estamos trabalhando, ainda não acabou, mas o risco diminuiu muito. Ela iria cair se não tivesse engenheiro nenhum aqui, empresa nenhuma aqui, equipamento nenhum aqui, certamente ia cair. Mas hoje não. Saiba agora como vai ficar o tempo amanhã em Minas Gerais. O ar seco dificulta a formação de nuvens de chuva na zona da mata e no centro do estado. Por causa disso, o dia será de céu ensolarado e a umidade do ar fica em torno dos 30% nessas áreas. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas nas outras regiões. Em BH, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Os termômetros vão de 18 a 30 em Japaraíba. De 16 a 29 graus em Alagoa. Variam dos 19 aos 31 em Santa Rita do Itueto. E em São Francisco, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Recém-nascidos que lutam pela vida no CTI da maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, estão sendo atacados por formigas. Um funcionário gravou a situação, veja só que absurdo. As formigas podem ser vistas no rostinho do bebê, nas sondas de oxigênio, nos acessos para injeção de medicamento e nas incubadoras. A denúncia foi feita pela Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais. O órgão disse que não é a primeira vez que denuncia este problema à direção do hospital. A FEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, responsável pela maternidade, informou que vai reforçar a limpeza do local e que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar está acompanhando os resultados. Enquanto a sala em que as formigas foram encontradas passa por dedetização, os recém-nascidos foram levados para outros leitos. A FEMIG ainda informou que o bebê que aparece nas imagens está bem, mas segue internado. Escorpião para todo lado em um condomínio em Contagem, na região metropolitana de BH. Os moradores encontraram o bicho até num berço. No azul era uma escola, CEMEI, prédio da prefeitura, lote vazio da prefeitura e posto de saúde. Esse lote aqui é da Assembleia de Deus, ó. Isso aí tá jogado. Tá jogado, cheio de escorpião. Olha o tamanho desse lote. Os lotes ficam no entorno do condomínio no bairro Sapucaias, onde a maioria dos moradores chega trazendo vidrinhos com escorpiões. Onde é que vocês encontraram esse escorpião? Na janela do quarto. Banheiro do segundo andar. Em cima da cama do meu bebê, quase em cima de meu bebê. Para todos ali, preocupação e também indignação. Prefeitura, né? Fazer alguma coisa para nós. Nós não somos cachorros, nós somos gente igual eles. Os bichos também aparecem nos andares mais altos. A gente está aqui no 3º andar de um dos prédios, onde a Geisiane, que mora com o bebezinho dela de 4 meses, e a família tomou um susto porque encontrou um dos escorpiões na parede, subindo a parede ao lado do berço, foi isso? Foi isso. A gente era de noite, né? Já era mais ou menos umas 10 horas da noite, quando eu fui colocar ele para dormir. E aí eu vi, né? Só que aí a gente não teve aquela visão que era um escorpião. Pensei que era um bicho qualquer, uma barata. Só que aí a gente olhou direitinho, era um escorpião. Então, assim, foi o cortinado que protegeu, né? Que senão estaria andando no bebê, a gente não ia ver e tudo. Já entramos em contato com a prefeitura, o pessoal não tá nem pra gente, sabe? A gente tá à mercê dos matos, as crianças podem estar correndo o risco de ser picada por cobra, por escorpião, entendeu? Os lotes cercam ainda um posto de saúde, uma escola e uma creche municipais.
A orientação que eles davam, né, tanto para os pais, né, a ensinarem os filhos em casa a conhecer o escorpião e tal, e na escola eles sempre ensinam as crianças se vê algum bichinho, né, como as crianças não sabem identificar que é escorpião, que não era para pôr a mão, para chamar um adulto, um professor, né, para identificar qual era o animal. Pedro, como é que era lá na escola? Você já chegou a ver algum escorpião lá ou aqui? Não. Mas se você vê, o que você vai fazer? Eu chamaria a pessoa para ver. Na tentativa de minimizar o problema, os moradores estão criando galinhas próximo ao muro dos lotes. Mas dentro do condomínio também é preciso cuidar do mato alto, que atrai e esconde os bichos. Tem médico, tem posto, mas a gente não tem condições de manter a saúde por questão da falta de apoio que a gente não tem aqui. Segundo a Prefeitura de Contagem, a limpeza do local será feita amanhã. Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que a equipe de zoonose fará uma vistoria no lote e vai orientar a população sobre os cuidados com escorpiões. 11 parques públicos de Nova Lima, que estavam fechados desde janeiro, foram reabertos hoje. Os locais foram fechados por causa dos casos de febre amarela registrados no município. Segundo a Prefeitura, agora os frequentadores podem voltar a circular pelos parques com mais segurança. Mas a orientação de usar repelente continua valendo. Em Nova Lima, até o dia 22 de março, foram confirmados 12 casos e 7 pessoas morreram pela doença. Outros 14 casos e 3 mortes estão sendo investigados. Até agora, em Minas Gerais, foram confirmados 396 casos de febre amarela, sendo que 137 evoluíram para morte. Pais de crianças com síndrome de Down que estudam em escolas públicas de Juiz de Fora reclamam da falta de professores especializados. A Sofia, de 8 anos, sabe o abecedário completo. F, C, H, I, J, K. A menina também já forma palavras a partir das sílabas. E com A. Ba. L-A. La, bala. Muito bem. Durante 3 semanas, a Sofia teve o acompanhamento de uma professora na escola. Ela havia sido designada por uma outra aluna que acabou sendo transferida. E com isso, a professora deixou a escola. A mãe percebeu uma diferença gritante no desempenho enquanto havia o acompanhamento e depois que a menina voltou a estudar sozinha. Os deveres que a professora estava adaptando na altura que ela estava entendendo, porque não copia o dever do quadro, né? E agora sem, só rabisco. Ela rabisca uma folha, volta 2, rabisca de novo, porque a professora, com uma sala com 26 alunos, não tem como ficar com ela. Ela mesma já conversou comigo, Lúcia, é difícil eu ter que parar para auxiliar a Sofia. Já o Eduardo, da mesma idade, também está sem o acompanhamento. As famílias de crianças com síndrome de Down vêm encontrando dificuldade de conseguir o professor para auxiliar os alunos. Todo mundo passando pela mesma dificuldade e as mães só escutam sempre o mesmo retorno. Crianças só com síndrome de Down não têm direito a professor pidocente. No caso do Eduardo, ele está em fase de contratação porque ele tem outras particularidades além da síndrome de Down. Já a Alessandra conseguiu o apoio para a filha. A advogada explica que o texto da lei não especifica os casos em que deve haver acompanhamento. A Lei Brasileira de Inclusão, ela não faz distinção com relação à deficiência, ao grau da deficiência. Não é preciso ter uma deficiência leve, moderada ou severa, isso não importa. E muitas vezes a gente vê a Secretaria de Educação querendo fazer esse tipo de distinção, dizendo, não, o fulaninho tem porque a deficiência dele é severa. O seu não precisa porque é um pouco mais leve. No entanto, é uma arbitrariedade. A minha filha não vai para a escola só para socializar. Ela vai para socializar como qualquer outra criança. Mas o objetivo, o foco principal da escola é o aprendizado. Então, ela vai para aprender. Esse é o objetivo. É por isso que nós sempre pedimos um professor de apoio, porque há essa necessidade de alguém para explicar o conteúdo de forma mais detalhada, repetidas vezes. E o professor regente, ele não tem como fazer isso.
A Secretaria de Estado de Educação informou que os estudantes com síndrome de Down não necessitam de professor de apoio. Isso é necessário somente se houver outra deficiência associada à síndrome. Em 2018, das 550 turmas das escolas municipais de Juiz de Fora que necessitam de um professor, 450 já estão contempladas com a docência compartilhada. O processo de contratação está em andamento. E daqui a pouco vamos sortear convites para Iotim, o maior centro de arte ao ar livre da América Latina, acervos de arte contemporânea do mundo. Vale a pena conhecer e vamos sortear um par de convites. Basta ligar para 3209-0966, código 31. Não perca esta chance de ver de perto uma rica coleção botânica, com espécies raras de vários continentes. É importante lembrar que, para entrar, o visitante tem que apresentar o cartão de vacina, comprovando que já foi imunizado contra a febre amarela há no mínimo 10 dias. Ligue e participe. A nossa produção vai entrar em contato com o ganhador. Boa sorte! Obrigada a você por começar a semana com a gente. Boa noite e até amanhã. Tchau!